Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos conversar hoje sobre perícia médica. Você sabe instruir seu cliente para fazer uma boa perícia médica no INSS ou na Justiça Federal? Não? Então vem comigo. Antes de mais nada, já deixa seu like, compartilha o vídeo e corre se inscrever no canal, certo? Pessoal, perícia médica do INSS. A temida perícia. Para começarmos esse vídeo, eu preciso dizer a você uma coisa muito importante. Cuidado! Doença não dá direito a nenhum benefício por incapacidade. Chocante, mas é. Doença nenhuma dá direito a um benefício por incapacidade. A gente já tira a resposta daí. Benefício por incapacidade. Benefício por incapacidade é quando você consegue comprovar que aquela doença, aquela enfermidade, aquela comorbidade, ela existe e ela gera uma incapacidade para o seu trabalho. E eu sempre para os meus clientes faço a seguinte comparação. Pensa comigo. Eu tenho de um lado um cantor e de um lado uma digitadora. O cantor, a função dele, o trabalho dele habitual é cantar. A digitadora, a função, o trabalho exclusivo dela é apenas ficar ali digitando. Essas duas pessoas, vamos denominá-los de Maria e José. Maria e José foram ao médico e descobriram que estão com problemas nas cordas vocais, estão com calos nas cordas vocais. Para José, gera uma incapacidade, não gera? Porque José é cantor e José precisa da voz dele para cantar, para trabalhar. Só que Maria é digitadora. Será que Maria tem direito a um benefício por incapacidade? Provavelmente ela vai pedir, o INSS vai indeferir. Prontamente indeferir. Sabe por quê? Porque sim, é constatado que ela tem uma doença, um problema nas cordas vocais. No entanto, o trabalho dela é digitadora. Então, o problema nas cordas vocais não a incapacita para o trabalho habitual que ela tem. Entenderam esse primeiro ponto? Então, o primeiro ponto que você tem que informar o seu cliente é isso. Ó, fulano, ó, cicrano. O que você tem que demonstrar na perícia é que você trabalha com uma coisa X e a doença que você tem, o problema de saúde que você tem, não te deixa trabalhar por essas razões. Então, no momento que você fala para o seu cliente e o seu cliente entende que o que ele precisa comprovar não é a doença em si, mas a incapacidade que aquela doença gera para o trabalho habitual dele, o seu cliente já vai estar metade pronto para a perícia. Sim, porque não adianta você chegar para o seu cliente e falar bem assim, ó, ele vai perguntar isso, isso e isso. Não adianta, por quê? Primeiro, porque cada perito é um mundo. Cada perito faz uma perícia diferente, infelizmente. Né? Então, a gente vê que tem peritos que demoram 10 minutos, tem peritos que demoram 2. Tem peritos que olham para a cara do segurado, tem peritos que não olham para a cara do segurado. Então, o que o segurado tem que ir preparado e pronto é para saber que é incapacitante aquela doença que ele tem. Então, o que ele tem que demonstrar e o que você tem que dizer para o seu cliente é: ó, José, o senhor é cantor e o senhor tem um problema nas cordas vocais. Tá vendo que tem um nexo entre a doença e a profissão? Então, o fato de José ter um problema nas cordas vocais gerou uma incapacidade para ele porque ele é cantor. Então, isso impossibilita o trabalho habitual dele e provavelmente ele vai conseguir o auxílio doença, óbvio, né? Se preencher os outros requisitos. Mas a gente tá falando aqui sobre incapacidade. Outro ponto, né, e o segundo ponto que você tem que falar para o seu cliente é a questão da documentação. Ele precisa ir armado de documentação. Ele precisa, além, né, dos documentos normais, e a gente aí entra, né, comprovante de residência, documento de identificação, carteira de trabalho ou guias, né, pagas da Previdência, ele precisa ter toda a documentação médica. E é uma dica muito valiosa. Separa a documentação médica do seu cliente por ano. Então, o primeiro, vamos supor, o primeiro laudo médico que ele tem, o primeiro exame que ele tem é de 2016. Então, começa 2016 e vai pra frente.
Tá, mas por que isso seria importante? Porque o médico perito, ele tem que entender como é que se deu a doença. Porque ele tem, inclusive, fixar a data de início da incapacidade, que lá na frente vai ser muito importante pra gente que é advogado, certo? Então, o médico perito, ele tem que entender qual é a evolução da doença, o que causou a doença, o histórico da doença. Quando você leva, né, separa para o seu cliente, e o seu cliente leva uma documentação completa, pronto. Você já vai facilitar em 1000% a vida do perito. O perito vai pegar e vai ver a evolução documental, né, daquela doença, daquele problema. Aconselho também a olhar quais documentos médicos, relatórios médicos, exames têm a ver com o caso do seu cliente. Isso porque já chegou lá no escritório, inclusive cliente que tinha problema de coluna, mas trouxe exames sanguíneos, em que nada acrescentava naquele problema. E nada vai acrescentar na perícia. Às vezes pode até atrapalhar. Então, selecione os documentos que têm relação com a doença e que têm relação com a incapacidade. Porque às vezes o seu cliente tem 5 tipos de doença, mas só uma é incapacitante. Então você tem que bater no ponto dessa uma doença. Então, se ele tem 5 comorbidades, né, e apenas o fato dele ter problema na corda vocal, como aqui no exemplo que a gente trouxe nesse vídeo, se ele tem 4 problemas e um problema na corda vocal. Então, os outros problemas que não geram incapacidade nele, a gente ignora. A gente traz à tona e a gente traz para o perito aquela comorbidade, aquela doença que gera incapacidade. E aí você vai traçar, né, uma linha realmente do tempo, da evolução daquela doença, certo? Outro ponto importante é informar o seu cliente que no dia da perícia chegue cedo, né, que mantenha calmo. Quanto mais cedo ele chegar, querendo ou não, vai ficando mais calmo. E outro ponto que até então eu nem comentava com meus clientes, mas que depois de dar uma analisada naqueles laudos da tela SAB, eu percebi que também conta bastante. É a forma que o segurado chega. Vou explicar. Eu já tive clientes que tiveram benefício indeferido e um dos motivos de indeferimento é que ela chegou na perícia arrumada, de unhas feitas e de cabelo feito. Ela era o quê? Ela era manicure. Então o médico perito disse, ela é manicure e as unhas dela estão feitas, estão arrumadas, ela está bem vestida. E eu digo isso porque realmente no relatório constava isso. Vou ver se eu consigo colocar aqui no canto para vocês verem. E gente, isso é um absurdo. Infelizmente é um absurdo, mas infelizmente é a causa de muitos indeferimentos. Então, no momento que a gente coloca uma doença, uma comorbidade que gera incapacidade, né, nesse caso dessa cliente, ela tinha diversos problemas na coluna e afins, mas ela era manicure e ela foi com a unha arrumada. Então, para o perito, aquilo, mesmo com toda a documentação médica, aquilo significou que ela tinha a plena capacidade de pintar a unha de outras pessoas. Eu sempre digo aos meus clientes vá simples, vá humilde, né? Vá com a verdade. Não adianta mentir, não adianta fazer show, não adianta gritar na perícia, não vai adiantar de nada. A gente volta para o primeiro ponto, que você tem que demonstrar na perícia a todo instante é que você está incapaz para o seu trabalho habitual por conta de uma doença X. Então, você precisa passar isso para o seu cliente, né? Que ele vai para a perícia, certo? Mas que ele não precisa ir arrumado como se fosse para um evento, porque infelizmente isso conta. Outro ponto que conta também, né? E eu gosto sempre de também passar para meus clientes, além dos que eu já comentei aqui nesse vídeo, é sobre o que o médico perito pode perguntar ou que o médico perito pode mandar fazer. Então tem médicos peritos que mandam levantar os braços, colocar na frente, agachar, levantar para ver se tem algum tipo de dificuldade ou não, principalmente quando está relacionado à parte ortopédica. Eles sempre pedem para levantar, caminhar, né? Tem uns que vão medir pressão, medir batimentos e vão fazer perguntas. E quais são as principais perguntas? E que todos os meus clientes, quando eles me dão um feedback, eles falam que a maioria perguntou. Você trabalhava em quê? Qual foi o seu último trabalho? Você já trabalhou em outra coisa? Você sabe fazer outra coisa? Essa doença, esse problema, ele surgiu quando? Foi decorrente do trabalho, algum esforço do trabalho que ocasionou isso? E eu sempre digo a mesma coisa para os meus clientes. Você tem que responder com a realidade. Qual é a sua realidade? O que foi que aconteceu? Conte para mim. Finja que eu sou o perito e conte para mim a sua realidade. Por quê? Porque não tem como a gente generalizar. Cada caso vai ser um caso e a cada caso que você pegar, você vai ter que adequar, né, e falar para o seu cliente, nesse caso seu, a gente vai ter que bater nesses pontos.
O que você precisa falar nesse caso é sobre esses pontos. Nunca diga para o seu cliente mentir. Nunca diga para o seu cliente falar uma coisa que não é, falar uma coisa que não sente. Tem que ser sempre com a verdade. E para finalizar, outro ponto que você precisa bater na tecla aí com o seu cliente e que você precisa bater bem no ponto com o seu cliente é falar para ele que ele tem que responder o que lhe é perguntado, e apenas isso. Não adianta ele se estender, não adianta ele contar histórias, não adianta. Ele tem que se ater ao que o médico perito falou. Óbvio, quando ele for falar, ele tem que passar a verdade dele, o sofrimento dele e contar a experiência dele. Mas tudo dentro do que o médico perito perguntar. Nada mais, nada menos. Até porque, às vezes, a pessoa fala demais e quem fala demais acaba se prejudicando. Então, fala para o seu cliente, conversa com ele, preferencialmente 2 dias antes da perícia, preferencialmente pessoalmente ou por áudio. Eu prefiro por áudio, porque por áudio ele consegue ouvir antes da perícia e se acalmar, vai estar fresquinho na memória o que ele precisa saber, que o que gera direito ao ao auxílio e incapacidade temporária é a incapacidade para aquele trabalho habitual e não a doença em si. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Foca sempre na incapacidade para o trabalho habitual, que eu tenho certeza que vai ser uma boa perícia. Antes de finalizar, preciso deixar esse adendo aqui. Não há nenhuma garantia que mesmo ele seguindo essas dicas e você seguindo essas dicas, ele tenha êxito na perícia médica administrativa. Isso porque depende muito da incapacidade, depende muito da doença em si, do trabalho dele, depende muito do médico perito também. Mas essas dicas eu uso na prática e eu venho obtendo um sucesso muito legal. É isso, galera. Um beijo, até o próximo vídeo e não se esqueça, deixa seu like.